Paz e graça, tudo bem? Hoje quero refletir com os irmãos e amigos acerca de um assunto de muita importância, que são as Escrituras Sagradas, e nela nós contemos a vida eterna. Hoje eu quero ler uma máxima que diz: líderes cristãos devem preparar as futuras gerações, eles devem ensinar as suas futuras gerações, devem ensinar os seus líderes e os seus amados irmãos a que eles proclamem este evangelho posteriormente. O assunto está no livro de 1 Crônicas, que é um livro que relata uma passagem muito importante de Davi preparando Salomão para construir o templo. E ele diz assim, em um texto muito importante, no capítulo 22, no versículo 16: levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi estava orientando Salomão para que ele não desistisse, para que ele ficasse de pé, para que ele ficasse firme, para que ele depositasse a confiança no Senhor, porque certamente o Senhor seria com ele. Nós conhecemos a história não é incomum para você, eu tenho certeza que não. E eu sei que você está preparado com o ensinamento que eu já vou lecionar aqui, que eu vou passar para vocês, que nós vamos refletir. Porém, para vos lembrar, para te trazer à memória tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Esse embasamento no livro de 1 Crônicas traz um resumo bem importante, que é provavelmente esse livro de 1 Crônicas foi escrito por Esdras, lá no exílio, após o exílio babilônico, e reconta a história de Israel com o foco do reinado de Davi e na sua importância no templo. Nós vamos ver aqui como isso é importante. O que Davi realmente faz, que é preparar as próximas gerações, já na pessoa do teu filho Salomão, porque nós vemos que Deus tem um propósito com Salomão, que é dar a ele a direção do templo, a construção do templo, para que Deus pudesse ser adorado naquele lugar. Tem toda uma preparação, tem toda uma estrutura. Deus quer que Salomão ensine no templo, Deus quer ser adorado no templo, Deus quer que haja uma dedicação do povo, e tudo isso vai ter ali uma dedicação, e vai ter como é a liturgia desse templo, serão os preparados ali a desenvolver esta obra, a desenvolver esse trabalho de adoração a Deus. Nós vamos ver que Salomão, Deus enche ele de sabedoria e vai instruí-lo a como vai fazer essa obra, oferecer o sacrifício, e o sacrifício deve ser o melhor. Eu quero destacar a importância de que Salomão chama a atenção para que nós prestemos cuidado com a obra de Deus, prestemos capricho com a obra de Deus e não as façamos relaxadamente. Davi mostra isso também para Salomão, dizendo para ele que Deus não quer que agora ele faça o templo, mas que o seu filho, a sua próxima geração, vai continuar com essa obra, e é ele quem vai estar atribuído a construir. 1 Crônicas capítulo 22 narra os preparativos intensos do rei Davi para a construção do templo de Salomão, transferindo a missão para o seu filho. Salomão tem essa incumbência de fazer tudo isso, como eu estou dizendo. Importante que nós notemos uma segunda coisa. É importante que nós notemos que há coisas importantes a ser observadas nesse capítulo, e eu gostaria que você tivesse bastante atenção aqui. No capítulo 22, nós vemos todo ele, Deus orientando Davi, e Davi vai fazer uma coisa muito importante, que é o melhor para Deus. Essa importância de que
coração de um quebrantado, de um redimido, de um restaurado tem de fazer as coisas com valor, fazer as coisas com significado, que é fazer o melhor para Deus. Porque também, se não for o seu melhor, se não for isso que deve estar no seu coração, também não precisa fazer. É melhor que você não faça. Deus não tem problema. Deus tem muitos homens que foram rejeitados porque rejeitaram a Deus. Mas se você quer ser aceito, faça o seu melhor. Davi, em nenhum momento, ele deixa de fazer o melhor para Deus. Tudo que ele faz, nem terreno ele aceita, nada ele aceita de graça para fazer para Deus. Tudo ele faz porque ele quer fazer o melhor para Deus. Ele tem que ter algo de dentro, assim, que ele reconhece que Deus o fez e ele teve sacrifício para fazer aquilo. É sacrifício de adoração. A transmissão do propósito. Líderes devem preparar as futuras gerações para continuar a obra. Davi preparou o caminho para Salomão, preparou todas as necessariedades que era para a construção do templo, ouro, prata, bronze, madeira, até mesmo a estrutura do templo, tamanho, divisão, tudo como era que Deus havia pedido, e Salomão foi quem fez a construção. Agora, diante disso, eu quero mais uma outra importância, que é a obediência. A obediência é a chave. O sucesso para a obra de Deus está atrelado à obediência à sua palavra. Precisamos observar a palavra de Deus para que a nossa futura geração possa vivenciar isso. Não é só o que você fala que a futura geração vai dar atenção. É o que você vive, como você vive essa obediência, o chamado de Deus para a sua vida. Então, tenha isso em foco, obedeça ao Senhor, porque esse processo deve ser contínuo, não pode parar. A obediência garante o alcance da promessa. Quando Deus faz uma promessa e você permanece fiel, obediente até o final, ela vai se cumprir na sua vida. Eu quero deixar, para encerrar aqui, uma conclusão muito prática acerca desse capítulo de Primeiras Crônicas. E todo o livro de Primeiras Crônicas, ela vai nos remeter à tipologia entre Davi e Jesus, que estabelece uma tipologia prefigurada de Cristo e o antitipo do cumprimento. Davi, rei, pastor ungido, prefigura Jesus como o verdadeiro rei, pastor e Messias da linhagem de Davi. Semelhanças incluem o nascimento em Belém e o combate a inimigos de Deus e o governo justo. Tudo isso está realmente no tipo de Davi e de Jesus. Observa que o nascimento foi em Belém, ambos nasceram na cidade de Davi, pastores, ambos foram pastores, Davi pastor de ovelha, né? E Jesus é o bom pastor, é ungido. Davi foi ungido a rei de Israel e Jesus é ungido o Messias, o Cristo de Deus. Reinos rejeitados. Davi foi rejeitado antes de reinar. Jesus foi rejeitado pelos líderes do seu tempo. Conquistador. Davi venceu Golias. Jesus venceu Satanás, venceu a morte. Filhos de Davi. Jesus cumpre a promessa. Observe 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Sendo descendente legal por José e consanguíneo por Maria. Isso na semelhança, na tipologia de Davi com Jesus. Rei eterno. O trono de Davi é um tipo do reino eterno de Jesus, que nunca terá fim. A diferença fundamental é que, enquanto Davi foi um rei humano, muitas vezes imperfeito, Jesus é o Filho de Deus, a raiz de Davi, sendo superior a ele, como o próprio Davi reconheceu ao chamá-lo de meu Senhor, no livro de Salmo, capítulo 110, versículo 1.
Obrigado pela sua atenção. Eu espero que você coloque isso no seu coração, fazer o seu melhor para Deus, fazer tudo com obediência ao Senhor e estar preparado para tudo aquilo que o Senhor te propôs fazer. Entende? Não deixe de transmitir com propósito a obra de Deus, a palavra de Deus. Deus abençoe, tenha um excelente dia e semana, ano. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.